Olá, prezados alunos e alunas, eu sou o professor Almir Buarque. Preparei nesse curso de introdução à informática, para o curso de técnico de meio ambiente, e o curso está organizado em 6 aulas. A primeira, sobre os conceitos básicos da informática, a segunda sobre alguns conceitos avançados, a terceira sobre processador de textos, Word, a quarta sobre editor de apresentações, o PowerPoint, a quinta sobre planilhas eletrônicas e a sexta sobre internet e segurança da informação. Como as videoaulas são muito curtas, eu recomendo a vocês realmente entrarem no ambiente EAD, baixarem a apostila, estudarem as lições e também baixar o material complementar. Algumas aulas têm o material complementar, além de fazerem os fóruns. Os tutores estão à disposição de vocês, para tirar alguma dúvida, bem como eu também. Se quiser mandar alguma mensagem para mim, manda. Bom, o que é que veremos nessa aula 1? Falaremos um pouco sobre a evolução da informática e tecnologias afins, Falaremos também sobre o conceito básico de informática, conceitos de dados e informação, a diferenciar dados de informação, conceito de hardware e software, bits, bytes e múltiplos, os componentes da arquitetura do computador moderno e conceito de sistema operacional. Bom, quanto à evolução da informática, nessa lição 1, na aula 1, ela pormenoriza bastante, detalha, sobre como foi essa evolução, desde do descobrimento, da arquitetura, do computador moderno por Charles Babbage, o inglês, que ele é considerado o pai do computador, até as outras evoluções sobre os computadores, os primeiros computadores eletrônicos, e as revoluções técnicas e científicas que ocorreram, e também as contribuições que a informática dá para todas as outras áreas, inclusive a área ambiental, através de inteligência artificial, através de robótica, e através inclusive de drones, entendeu? Então cito lá várias tecnologias que a informática dá apoio e que é muito importante para a área ambiental. Então deem uma olhada nisso. Eu vou pular e vou passar diretamente para os conceitos básicos. Bom, um conceito essencial da informática é o conceito de dado, que são os fatos na sua forma primária e que tem natureza objetiva, e a informação, que é um conjunto de fatos organizados, de tal forma que ele tem um valor adicional além da informação do dado bruto. Na verdade, a informação é um processo da transformação dos dados. Só exemplificando, por exemplo, vocês tiverem um banco de dados, uma base com milhares de informação de um funcionário, de empregado. Lá conste, por exemplo, matrícula, data de admissão, data de nascimento, salário, e um gerente chegue e peça, por exemplo, para um programador gerar um relatório para listar todos os funcionários que ganham mais de 5 mil reais, estou dando um exemplo, e que foram admitidos antes de 1990, e mais antigos. O que acontece? Esse programador vai fazer um programa, numa linguagem qualquer, que vai buscar esses dados, filtrar e selecionar de acordo com esses critérios e exibir esse relatório, que poderia ser uma tabela ou um gráfico. E aí, a partir desse relatório, o gerente tem uma informação consolidada para poder analisar. Então, aí é um exemplo clássico de transformação de dados brutos que está lá na base de dados, gerando informações. Então, esse exemplo é bem elucidativo. Antes desse conceito aí, eu falei aqui, cito na videoaula, o conceito de informática, como ele é conceituado no mundo e os vários cursos que abrangem a informática. Dê uma olhada nessa parte conceitual da origem da palavra da informática também. Certo? Inclusive o conceito de TI, Tecnologia da Informação, ou TIC, Tecnologia da Informação e Comunicação. Que é a convergência da informática com as telecomunicações e rede de computadores. Vamos lá. Falaremos agora do bit.
né? O bit é a menor unidade de informação armazenável e ela é a base, o bit, de toda a tecnologia digital, certo? E podemos armazenar o bit em qualquer dispositivo que possa diferenciar dois estados, entendeu? O que seja o bit 0 e o bit 1, entendeu? Então, podemos, por exemplo, armazenar o bit em meios magnéticos e meio ópticos e por aí se vai. Mas o bit é uma unidade muito pequena e aí se recorre ao byte. O byte é um conjunto de 8 bits, entendeu? E só para ter ideia, né, com um byte você consegue armazenar, entendeu? Apenas uma letra do alfabeto ou um número simples. Então tá aqui o byte, né, esse conjunto de 8 bits, né, 8 zeros ou uns, entendeu? E aí se recorre aos seus múltiplos. Quais são os múltiplos do byte? Então, primeiro temos o kilobyte, que é designado pela letra KB. Então, e 2 elevado a 10 bytes. Então, lembre-se que todos os múltiplos do byte estão em potência de 2, né? Então, megabyte, MB, 2 elevado a 20, gigabyte, certo? 2 elevado a 30, terabyte, trilhão de byte, 2 elevado a 40, e aí se vai. Petabyte, exabyte, zeta e otabyte. Então, aqui nessa tabela eu falo mais ou menos, né, como é que é feito esse cálculo, né? 1 kilobyte é exatamente 2 elevado a 10 bytes, que dá 1024 bytes. E aí os próximos, mas geralmente falamos no valor aproximado, né, com potência de 10. 1 kilobyte seria aproximadamente 10 elevado a 3 ou 1000 bytes, como quilograma, 1000 gramas, como quilômetro, 1000 metros. 1 megabyte seria 1 milhão de bytes, então 10 elevado a 6, e assim sucessivamente. E aí temos exemplos de algumas mídias, né, com essas grandezas. Então é importante vocês se familiarizarem com essas grandezas, entendeu? Eu sei que muitos de vocês já têm um certo domínio, né, de informática, assim, por vocês serem jovens e já nascerem nessa era, né, digital, né? Então vocês não pegaram aqueles primórdios, né, da informática, década de 80, né, década de 90. E aí eu creio que a maioria desses conceitos, dessas grandezas, né, são bem familiares, né, para vocês. Por exemplo, aqui, conceito DVD Blu-ray, né? Atualmente cada camada do Blu-ray suporta 25 GB. E temos Blu-ray hoje para gravar vídeo de alta definição de 50, 100, 50 GB. E aí tem outros exemplos. Bom, vamos partir agora, né, para a arquitetura, né, de um computador moderno. Então temos uma visão externa do computador, né? Então temos aí um gabinete, não é CPU. O gabinete, dentro do gabinete tem vários componentes eletrônicos, placa-mãe, barramentos e etc. Então, e vamos ver mais adiante esse conceito. Definição de hardware. Hardware é um conjunto de todos os elementos físicos que constituem o sistema computacional. São as partes mecânicas e eletromecânicas. Software já é o conjunto de elementos lógicos desse sistema computacional formado pelas instruções necessárias para o funcionamento do hardware do computador e implementado através dos programas. Então, o software é a parte intangível, abstrata e inteligente do sistema computacional. E o software atualmente é o olho da informática. Então, sem o software, o hardware é um monte de circuitaria, de fios lá, de circuitos, que não serve para nada. Então, o software é o que dá vida, né, ao hardware. Então, aí nós temos a visão da arquitetura de um computador moderno, tal como o pai do computador moderno concebeu na década de 1850. Né? Então, é uma arquitetura onde você tem, né, um barramento ou vários barramentos aqui que conectam as partes principais. A CPU, sim, que é a unidade central de processamento, que é o cérebro do computador, né, onde processa todas as instruções. Lá a gente tem a unidade lógica aritmética, a unidade de controle. Nós não vamos falar nesse detalhamento nesse curso, certo? Mas aí temos diversos exemplos de CPUs, né, que vamos citar. A memória principal dele, que é a memória RAM, onde armazena os dados que estão sendo executados. As memórias auxiliares, né, que pode ser um pendrive, um CD, um HD, interno ou externo. E os dispositivos de entrada e saída, onde se entra informação para o sistema e se sai, como por exemplo, teclado, né, e mouse, né, entrada, vídeo, impressora, saída e os demais, né, conhecidos. Então vamos ver brevemente aqui algumas características desses microprocessadores, né? Uma delas é a frequência, o clock. Todos eles suportam paralelismo, né? Muitos têm memória cache, certo? E são bem integrados eles. Então, da família Intel, por exemplo, tem vários processadores, vários exemplos aí. Os mais atuais são
o Pentium, né, Core i3, i5, i7. Tem os antigos aí que eu cito só para realçar. Da família da AMD, nós temos vários também. O mais atual é esse Ryzen Threadripper, né? Só para ter uma ideia, esse processador da AMD tem 16 núcleos, não é brincadeira. Ele compete com os mais top aí da Intel também. E outras tecnologias, inclusive tem processadores, né, específicos para smartphones, dispositivos móveis, que eu não cito aqui, também está fora do escopo do curso. Aí nós elencamos vários dispositivos de armazenamento, né, o barramento, né, que é a cola, né, de todos esses componentes da arquitetura do computador, entendeu? Hoje em dia tem barramento de vários padrões, os mais conhecidos como você PCI e ISA. O USB é um barramento conhecidíssimo, e o HDMI, hoje em dia qualquer Smart TV, né, tem, né, esses barramentos, entendeu? Tá aí algumas figuras, né. Nesses slides aí eu falo um pouco mais sobre esse processamento dessa arquitetura. Deem uma lida, nosso tempo está se esgotando. Os conceitos de software, a classificação. Os softwares podem ser básicos de sistemas, né, que são aqueles softwares que é a base, né, para o computador funcionar e desenvolve, né, os demais softwares utilitários e aplicativos. Os softwares de aplicativos, utilitários ou ferramentas, que são softwares como, por exemplo, backup, limpeza, defragmentação, antivírus, instaladores. Estão nessa categoria. E finalmente os softwares aplicativos, que são voltados para a solução e necessidade dos usuários. Por fim, nós vamos fechar essa videoaula falando sobre o sistema operacional, que é um software básico de sistema que controla todos os recursos que compõem o computador, né, como já vimos, e disponibiliza uma interface para o usuário para que ele realize suas tarefas, né, jogue, copie, cole, edite um documento no Word, entendeu? Imprima. Então tudo isso é o sistema operacional que faz por baixo, e esse software ele é fundamental. Então sem ele o computador simplesmente não funciona, você não faz nada, porque você não consegue operar o seu sistema computacional, entendeu? E tem uma sequência de carga dele que está descrita aí, entendeu? Bom, existem vários tipos de sistema operacional. Os mais modernos são multitarefa, permite rodar vários programas ao mesmo tempo e multiusuários. Tem exemplos deles aí, por exemplo, o Windows 10, né, que está na sua versão mais recente, Windows 10. Android é um sistema popular, bastante popular da Google, né, para dispositivo móvel, e o Linux, né, tal como assim o Linux educacional e Ubuntu e etc, né. Alguns conceitos básicos de sistemas operacionais que são triviais: o arquivo, né, que é uma entidade utilizada para gravar permanente, né, dados e informações numa unidade qualquer de armazenamento; pastas e diretórios, né, e tipos de arquivos, né, cada arquivo tem um nome e extensão. Dê uma olhada nisso. Então, só para fechar, os sistemas operacionais têm evoluído bastante ao longo dos anos e suportam os atuais tecnologias assistivas para pessoas com deficiências, né? Suportam a interface de vídeo via telas touchscreen, interface via voz, né? Inclusive controles de acesso, como por exemplo biometria, criptografia e etc. E assim, sobre conceito de sistema operacional, há muita coisa a ver. Então, deem uma olhada, por exemplo, né, no Google, e lá vocês vão ver, entendeu, detalhadamente o que é que esses conceitos significam, esses sistemas operacionais. Eu sei que muito deles é de conhecimento de vocês. Então tá aí, por exemplo, nessa figura, né, o Android, né, o popularíssimo Android, o iOS também, né, da Apple, e outros mais. Então era isso, pessoal. Então acessem a aula, né, pesquisem, né, no professor Google, né? É impossível qualquer professor hoje em dia competir com o professor Google. Pesquisem, entendeu? E acessem também, né, o ambiente AD, né, para fazer, né, as lições, os questionários e as atividades. Ok? Qualquer dúvida, contem com os tutores ou comigo também, mandem mensagem para nós. Então, por hora é só esse vídeo. Então, no próximo vídeo falaremos sobre os conceitos avançados da informática. Até mais!